Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto. A pejotização é o processo de contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas, PJs, em vez de pessoas físicas. E isso acontece quando profissionais precisam abrir uma empresa com o CNPJ para prestar serviços, mesmo atuando de maneira semelhante a empregados convencionais. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu todos os processos que tratam da legalidade ou não da pejotização. A suspensão vale até a Corte decidir de forma definitiva se esse tipo de vínculo é válido ou não. E a decisão, ela partiu do ministro Gilmar Mendes, que entende que a Justiça do Trabalho tem descumprido orientações anteriores do STF sobre a terceirização, o que tem provocado um cenário de insegurança jurídica. A prática da pejotização, como é conhecida, ocorre exatamente como disse, a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas. E aí, evidentemente, sem os direitos da CLT, como férias, 13º e fundo de garantia. E nós vamos discutir, afinal, qual a diferença entre pejotização e terceirização. E para discutir o tema, nós estamos recebendo o Dr. Marco Aurélio Treviso, a quem aproveito para saudá-lo, cumprimentá-lo pela vitória na eleição da Ana Matra, o que aconteceu no dia 25 de abril, e ele ocupa atualmente, então, a vice-presidência da Associação Nacional dos Magistrados e Magistradas da Justiça do Trabalho. Doutor Marco Aurélio, parabéns, muito obrigado pela participação mais uma vez, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia ao professor Edilson, nosso colega aqui de bancada. Agradecer pelos cumprimentos que me foram externados, assumir mais essa missão agora na defesa, da Justiça do Trabalho, dos direitos, dos magistrados e das magistradas da Justiça do Trabalho. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de discutir, digamos assim, o tema da vez, o tema da moda, o maior tema em debate hoje no âmbito do direito do trabalho e do processo do trabalho, que é a questão envolvendo pejotização, terceirização, e a suspensão dos processos determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. E também participa do Contraponto o nosso colaborador do quadro Panorama Político, o cientista político Edilson Gracioli. Bom dia, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto, professor Edilson. Bom dia, Márcio, bom dia, doutor Marco Aurélio. É sempre uma satisfação participar desse programa e, particularmente, dessa interlocução sempre muito inteligente, ponderada do doutor Marco Aurélio. Aliás, Márcio, eu quero registrar aos ouvintes que eu sou muito grato às experiências que a vida tem me proporcionado de interlocução com juízes do trabalho. O doutor Marco Aurélio é um grande exemplo e também cito aqui Dr. Jorge Soutomaior, com quem tive algumas oportunidades de compartilhar a mesa, sempre uma grande satisfação. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que não falta à República. Talvez por isso seja tão criticada. Doutor Marco Aurélio, o que pensa dessa decisão do ministro Gilmar Mendes? Bem, Márcio, de uma forma muito sucinta, o Supremo Tribunal Federal, no tema 725 de repercussão geral, ele tratou da questão relacionada à terceirização. E a discussão na época envolvia o entendimento da Justiça do Trabalho no sentido de que se era ou não era possível terceirizar aquilo que se denomina de atividade fim da empresa. A Justiça do Trabalho possuía um entendimento de que a terceirização só era possível na atividade meio e não na atividade fim. A atividade fim é aquela atividade considerada primordial para a empresa. Mas veja que na terceirização nós temos 3 participantes: a empresa prestadora de serviço, a empresa tomadora de serviço e o empregado da empresa prestadora de serviço e exercerá as suas atividades na empresa tomadora de serviço. Então, esses são os 3 participantes. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal passou, pelo menos em algumas decisões monocráticas, alguns ministros a entenderem
ou melhor, a confundirem aquilo que para nós da Justiça do Trabalho é inconfundível. Terceirização não se confunde com pejotização, porque numa contratação via PJ eu não tenho 3 participantes, eu tenho apenas o contratante e o contratado. Então, é uma figura jurídica absolutamente distinta. Mas o Supremo Tribunal Federal passou a entender que, naquela decisão envolvendo terceirização, também estava incluso a questão da pejotização, o que acabou gerando uma série de confusão, né, até que o ministro Gilmar Mendes resolveu, então, determinar, em um recurso extraordinário, o sobrestamento de todos os processos que tratam desse assunto, para que a Suprema Corte agora venha realmente apreciar não só a legalidade da pejotização, mas os seus parâmetros de legalidade e qual é a justiça que supostamente seria a justiça que deveria analisar eventuais pedidos de ilegalidade da terceirização. Então, basicamente, é isso que o Supremo Tribunal Federal fez, o que traz uma preocupação muito grande para a Justiça do Trabalho, já que, de acordo com os dados do TST e do CNJ no Justiça em Números, somente no ano de 2024, nós tivemos cerca de quase 500 mil processos tratando dessa temática, digamos assim, e que estão agora sobre esse. O seu contraponto, professor Edilson, só a nível de esclarecimento, ainda não existe uma data para o julgamento do STF, e até lá não haverá avanços aí nos processos sobre o tema, e aí o que isso pode acarretar? Isso pode acarretar muitos prejuízos a quem vive da venda da sua força de trabalho e está vendo os seus direitos trabalhistas burlados. Porque, sejamos diretos, objetivos, Márcio, é disso que se trata. A conquista de direitos trabalhistas, desde o século XIX, ao longo de todo o século XX, essa conquista não foi fácil. E nós precisamos aqui, essa é uma contribuição própria da área da sociologia do trabalho, que é a minha linha de pesquisa mãe, é a minha cachaça acadêmica, aquela sobre a qual me debrucei. A sociologia do trabalho diz de maneira muito clara quando que existe o trabalho assalariado. Não é na presença ou não da contratualização. Isso foi uma conquista. Século XIX não conhecia na Europa, no Brasil até início do século XX, não conhecia a mediação do contrato de trabalho. Muito bem. O que define que o trabalho está sob o comando do capital são 2 elementos muito claros. Quem controla o processo de trabalho, a quem pertence o resultado do processo de trabalho. Eu gosto muito de uma formulação de que a realidade anda à frente do direito. O direito é que corre atrás da realidade. Essa estratégia da terceirização, ponto 1, somada à estratégia da pejotização, ponto 2, que de fato são coisas distintas. E a confusão muito conveniente para alguns entre essas 2 coisas distintas são, na verdade, formas de burlar direitos do trabalho. Eu vou dar um exemplo para encerrar essa minha primeira intervenção aqui hoje. Um motorista de aplicativo, que inclusive é muito trabalhado como alguém que seria trabalhador autônomo, proprietário de si mesmo, capitalista de si mesmo, ele pode desempenhar o trabalho nos parâmetros que ele escolhe? Não. Ele está subordinado ao que a plataforma estabelece. A quem pertence o produto do trabalho dele? Apenas um percentual, uma fração, cerca de 25% do valor de cada corrida, retorna a ele. É uma espécie de salário por peça. Só aí nós temos esses 2 elementos importantes. Essa, digamos,
colocação no cabide, no freezer, em stand-by, de todos os processos relativos ao tema aqui do nosso programa, interessa a quem? É muito prejudicial ao trabalho. Depois voltaremos a outros aspectos desse tema. Doutor Marco Aurélio, para justificar a sua decisão, o ministro Gilmar Mendes, na sua argumentação, afirmou que a medida ela responde à sobrecarga de ações sobre o tema que chegam até o STF, o que ocorre por descumprimento sistemático das orientações dirigidas à Justiça do Trabalho. E, para ele, na prática, a Corte ela tem atuado como uma instância revisora das decisões trabalhistas. Aí eu pergunto, o que pensa a respeito, doutor? Bem, primeiramente que o ministro Gilmar Mendes pegou um caso que reflete exatamente o contrário do que ele fundamentou. Porque o leading case é uma situação envolvendo um trabalhador que entrou com a ação pedindo reconhecimento do vínculo de emprego, né, em face de uma empresa franqueadora, dizendo que o contrato de franquia era um contrato fraudulento. O juiz de primeiro grau não reconheceu a relação de emprego, foi para o tribunal reconheceu a existência da relação de emprego, reformando a decisão de primeiro grau, mas no Tribunal Superior do Trabalho se reformou a decisão do segundo grau, negando a existência da relação de emprego. Ou seja, naquele caso específico que foi adotado como leading case, a Justiça do Trabalho entendeu que não havia nenhum tipo de fraude naquela relação que tinha sido firmada entre o trabalhador e a suposta empregadora e reconheceu, na verdade, a licitude daquela, entre aspas, pejotização. Mas, além disso, independentemente disso, certo é que, na verdade, o que nos parece, pelo menos nós da Justiça do Trabalho, é que há uma confusão dos papéis que estão desenvolvidos. O Supremo Tribunal Federal, como corte constitucional, compete a ele analisar os limites da Constituição Federal. Compete, por sua vez, à Justiça do Trabalho, como uma justiça infraconstitucional, analisar as questões de fato que ocorrem e aplicar ou não o direito existente de acordo com a situação fática. Não compete ao Supremo Tribunal Federal reanalisar fatos e provas em seus julgamentos, porque, na verdade, o que compete ao Supremo é analisar se há ou não há alguma violação à Constituição da República. E aí, realmente, há um volume muito grande de reclamações constitucionais do Supremo Tribunal Federal, questionando decisões da Justiça do Trabalho, que se pautou em que se reconheceu a relação de emprego. E as duas mais recentes, inclusive em uma reportagem, em uma notícia divulgada agora pelo Jota, dão conta exatamente do que aconteceu. E um caso deles, um pedreiro, que pediu vínculo de emprego porque trabalhava como empregado de uma construtora, porém pejotizado, e no outro caso, um entregador de pizza, que trabalhava em uma pizzaria. Veja, a pizzaria possuía vários trabalhadores com CTPS anotado, empregados. Esse entregador de pizza desenvolvia idêntica atividade à dos demais entregadores de pizza e não teve a sua carteira anotada. E o ministro Gilmar Mendes, quer dizer, o ministro André Mendonça, salvo engano, a Justiça do Trabalho, nesses dois casos, reconheceu a relação de emprego e o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, cassou o vínculo de emprego. Agora, eu indago, compete ao Supremo Tribunal Federal analisar a relação de emprego envolvendo um entregador de pizza e uma pizzaria? Não, não compete a ele. Isso daí é competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Então, o que houve nesse ponto é um absoluto... ao invés de se utilizar daquilo que se denomina de aderência estrita, ou seja, você pega o caso, que era o tema 725, que tratava de terceirização. A terceirização na atividade fim é possível. Se nós tivéssemos uma decisão da Justiça do Trabalho dizendo a terceirização da atividade fim não é possível,
Aí a decisão da Justiça do Trabalho contrariava a decisão do Supremo, a matéria tem que ir para a corte rever isso. Aí estava correto. Mas não é disso que a gente está falando. Os ministros se confundiram tudo, criou-se o caos e agora sobrestaram tudo para tentar corrigir o caos. E a gente acredita que esse caos, sinceramente, não terá corrigido. Ou, pelo menos, vamos aguardar o que vai vir de decisão do Supremo a respeito do assunto. Contraponto, professor Edilson. Bom, nós vemos que nesses casos, porque existem outros também, há uma confusão de competências. Eu estudo de maneira comparativa sistemas políticos pelo mundo e a Suprema Corte ela tem que ter essa natureza de corte constitucional. Ela não pode se debruçar sobre temas de outra natureza. Quando muito, desdobramentos criminais afeitos a temas específicos. Não é o caso. Eu vou usar uma palavra que foi muito equivocadamente utilizada no governo passado por ministros do governo Bolsonaro, referindo-se à universidade, mas nesse caso cabe. Me parece que está havendo uma balbúrdia entre instâncias do judiciário. Até porque, se não houver competências nos ramos distintos do judiciário, então vamos suprimir todas as esferas do judiciário e fiquemos apenas com uma grande, enorme corte superior. Ora, isso seria absolutamente ineficiente. E a eficiência é um dos princípios da administração pública consignados na Constituição Federal. Eu diria que essa decisão, que ela é ainda precária, é temporária, do ministro Gilmar Mendes, ela coloca a ação dele fora do âmbito desse princípio da administração pública, a eficiência. Nós não podemos nos calar diante disso. Eu espero que a Ana Matra consiga êxito, tenha êxito na visibilização de como isso está a atropelar não só direitos trabalhistas, o direito de petição, mas a própria credibilidade, que já não é lá essas coisas, do Poder Judiciário. É um brutal equívoco. A quem interessa que isso fique em stand-by, que as ações referentes à terceirização, à pejotização, que isso fique em suspenso. Sabe-se lá, Márcio, doutor Marco Aurélio, por quanto tempo? Mas a questão não é o tempo, é o ato em si. É lamentável, é uma afronta ao ordenamento jurídico vigente no país. Doutor Marco Aurélio, não é de hoje que a Justiça do Trabalho tem sido alvo de críticas, né? E a novidade é que, nos últimos anos, as críticas elas passaram a ter origem no próprio STF. Por exemplo, no dia 20 de outubro de 2023, o ministro Gilmar Mendes afirmou, aspas, os caprichos da Justiça do Trabalho não devem obediência a nada, à Constituição, aos poderes constituídos ou ao próprio Poder Judiciário. Observa apenas seus desígnios, sua vontade, colocando-se à parte e à revelia de qualquer controle. E o decano critica juízes que afrontam decisões do STF. Aspas, os magistrados do trabalho reconhecem que a todo custo buscam se desviar da jurisprudência desta corte, ora alegam que o presidente ou o precedente não é específico para a situação dos autos, ou acabam dirigindo sobre a necessidade de valorização do acervo probatório. E as justificativas são inúmeras, mas o propósito é único e bem definido, implementar óbices dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Não causa espanto que tantas reclamações como destes autos aportem na Corte. Fecha aspas. O que pensa a respeito, doutor Marco Aurélio? Bem, assim, utilizando-me do meu direito de poder me expressar
né, num programa jornalístico, eu só tenho a que lamentar a fala de um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal fazendo crítica à justiça da qual eu faço parte, sou membro integrante, né? Eu digo, o que eu posso dizer a todos é que a verdadeira justiça, quem faz é o juiz de primeiro grau, independentemente de ser o juiz do trabalho, o juiz criminal, o juiz civil, porque é com quem as partes de fato possuem contato, né? É lamentável, eu fico assim muito triste quando o ministro do Supremo Tribunal Federal ele tece críticas a um determinado ramo do qual ele basicamente também integra, né? O Poder Judiciário é uno. E, como bem dito pelo colega Edilson, quantas vezes, né, o Judiciário foi criticado tomando por base justamente, né, decisões do ministro Gilmar ou de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja que quando se fala da mancha do Judiciário, quando você fala que o Judiciário é um Judiciário que merece críticas, o que se verifica na imprensa são as maiores críticas, na verdade, não são direcionadas às decisões proferidas por juiz de primeiro grau, mas a decisões proferidas pela própria Suprema Corte em matérias de alta relevância e complexidade. E esse ato de falar fora dos autos, falar mal de um determinado ramo do Poder Judiciário, independentemente de qual seja, só vem a abalar ainda mais a credibilidade do Judiciário, quando a sociedade, na verdade, precisa ter um Judiciário forte, que essas coisas se resolvam internamente e não se falando publicamente. Se há alguma decisão da Justiça do Trabalho desrespeitando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ela seja evidentemente corrigida, nesse ponto estaria correta a correção. Para mim, não há nenhum problema seguir o que o Supremo Tribunal Federal diz. O problema é que nem sempre o Supremo Tribunal Federal diz as coisas claras, né, os precedentes nem sempre são muito claros, e isso acaba gerando também uma certa desestabilidade nas decisões de primeiro e segundo graus, e a justiça vai exercendo seu papel. Vamos lembrar o que aconteceu na época envolvendo a condenação em segundo grau, a condenação penal em segundo grau, se podia ou não podia ter a prisão. O Supremo Tribunal Federal foi e voltou naquele tema, num determinado contexto político, e todo mundo depois acabava fazendo as críticas, né? Então, assim, eu só tenho a lamentar, o que eu posso dizer como integrante do Poder Judiciário é que nós respeitamos e muito todas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, existem determinados casos em que nós podemos entender que a situação concreta não se adequa ao que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, e aí a lei nos garante o direito de fazer aquilo que chamamos de distinguish, ou melhor, a distinção. Então, Márcio, eu só tenho mesmo a lamentar, eu acho que é uma postura totalmente desnecessária por parte de um ministro da Corte, e como magistrado, me sinto agredido, digamos assim, porque eu, pessoalmente, respeito e sempre respeitei todas as decisões do Supremo Tribunal. Contraponto, professor Edilson. Nós, na ciência política, sabemos muito bem que nenhuma instituição e, por extensão, nenhum poder político da República é um bloco monolítico, impermeável a conflitos, a divergências, a contradições, e são todos eles passíveis de críticas. Como se resolve isso? Numa teocracia, haveria alguma autoridade religiosa que diria, na linha do velho ditado medieval, Roma locuta, causa finita. Né? O que a autoridade papal falar, fim de papo. Bom, nós não estamos numa monarquia teocrática, nós estamos numa res pública. E na república, acima dos homens e das instituições, está, em tese, a lei.
E o ordenamento jurídico brasileiro é claro quanto ao que cabe a cada esfera do Poder Judiciário. Essa decisão, por enquanto de caráter monocrático, se não estiver equivocado, e que deverá ir ao plenário ou à turma, não sei, do ministro Gilmar Mendes, para mim é muito claro que está em contradição com o ordenamento, o regramento do que cabe a cada braço do Poder Judiciário. Eu não gostaria de continuar a assistir como cidadão, como estudioso das instituições políticas, uma Suprema Corte que não desempenha suficiente e adequadamente as suas competências e ainda atrapalha as competências de outros ramos do Poder Judiciário. Doutor Marco Aurélio, advogados alegam em ações que discute se houve fraude na contratação de um trabalhador como PJ, que cabe ao próprio trabalhador e não à empresa o ônus de provar a nulidade do contrato. Ou seja, quem alega que foi vítima de pejotização precisaria, então, apresentar provas robustas de que os elementos de uma relação de emprego estavam presentes. O que pensa a respeito? Aí são os advogados que acabam defendendo os interesses da classe patronal, né? Mas o que acaba acontecendo? No âmbito da Justiça do Trabalho, vamos lá. A Constituição Federal, ela fala do valor social do trabalho. E ela fala no artigo 7º que são direitos fundamentais dos trabalhadores, entre outros, que visem a melhoria da sua condição social, todos aqueles direitos que são inerentes àquilo que a gente denomina de relação de emprego. Então, quando você olha a Constituição Federal, você percebe de uma forma muito clara que ela adotou um parâmetro legal. Relação de trabalho, entre aspas, no país, é uma relação que deve conceder aqueles direitos que estão ali tipificados, que é aquilo que nós denominamos de relação de emprego. Então, na verdade, o que há é uma inversão dessa lógica. Quando alguém trabalha para outro, presume-se, pela análise da Constituição da República, de que ele está trabalhando naquele modelo constitucional, fazendo jus, portanto, àqueles direitos previstos na Constituição Federal, que são aviso prévio, férias, 13ª, limitação da jornada, porque são direitos frutos de uma conquista histórica da classe trabalhadora, né? E que foram elevados ao patamar de direito e garantia fundamental da nossa Constituição cidadã. Portanto, o que a Justiça do Trabalho fala é que, na verdade, se presume que alguém foi contratado sob o manto da relação de emprego e que compete àquele que é o tomador de serviço demonstrar que aqueles requisitos para a caracterização da relação de emprego não estão presentes. Nós não podemos imaginar que um pedaço de papel prevaleça sobre aquilo que está exposto na Constituição da República. Na verdade, quem tem que provar que o pedaço de papel está correto é quem propôs aquele pedaço de papel. O trabalhador, ele adere a um contrato. E a inversão desse ônus da prova não é algo específico da Justiça do Trabalho. O Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a inversão do ônus da prova como garantia daquele que está em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade jurídica. Quem tem a melhor condição de demonstrar o fato é quem é o tomador de serviço. Então, respeitosamente, né, me parece que atribuir ao trabalhador o encargo de fazer a prova inequívoca de que era empregado é subverter toda uma lógica processual e constitucional existente, e por isso eu sempre compartilhei do entendimento de que presume-se a existência da relação de emprego. Agora, importante dizer que essas presunções, para nós, juízes,
é uma técnica de julgamento do processo. Ou seja, quando eu vou julgar o processo, analisando o conjunto de provas que foi produzido, é que eu vou verificar o ônus de prova de cada um. Se o empregador realmente, o empregador não, o tomador de serviço provou que aquela relação é uma relação autônoma, nenhum direito vai ser reconhecido àquele trabalhador, e aí tem diversas decisões nesse sentido. Mas não está correta, digamos assim, tecnicamente falando, essa fala que é disposta por aqueles que advogam para os grandes conglomerados, eu tenho absoluta certeza. Contraponto, professor Edilson. Eu gostaria de, na esteira do termo emprego, fazer uma reflexão aqui de conteúdo. Quando um indivíduo que só possui a sua capacidade física e mental para atuar em algum processo produtivo, seja de bens, seja de serviços, ele, ao correr atrás de um emprego, ele corre atrás de um espaço em que essa sua capacidade seja empregada, seja utilizada. Se a utilização dessa capacidade se dá sob o controle de uma relação social chamada capital e suas personificações, os empresários, e quando o resultado do que ele produz não lhe pertence, a ele retorna uma parte da riqueza produzida na atividade em que a sua força de trabalho foi empregada, foi utilizada. Eu estou enfatizando os termos de maneira proposital. Nós estamos diante de uma relação de assalariamento. E a pejotização, nesse sentido, ela vem para burlar, para tentar disfarçar. Eu gosto muito da caracterização de que definir o ônus da prova exige também a mediação da figura do juiz. Senão não seria necessário o judiciário. Coloque-se lá um gabarito, a inteligência artificial, que é muito mais artificial do que inteligente, mapeia e dá a sentença. É isso que nós queremos? Não. Nós estamos diante de sofisticados sofismas para burlar a natureza da relação. Vou dar um exemplo aqui, sem citar o nome, mas vou citar o ramo de atividade. Uma grande emissora de televisão, um grande grupo de comunicação, na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo, não possui mais um ator de carteira assinada. São todos induzidos à pejotização. É isso que queremos? Agora, esses atores, essas atrizes, têm autonomia, definem as próprias normas do ato produtivo que realizam? Não. É disso que se trata. Ô, Márcio, e sabe, só rapidamente, uma coisa que é legal, não sei se a gente vai dar tempo de abordar, mas uma coisa que é bacana. Acabamos de ter a eleição do novo Papa, a escolha do novo Papa, que escolheu o nome Papa Leão XIV. Vamos lembrar, o Papa Leão XIII foi quem fez a encíclica Rerum Novarum. Das coisas novas. Exatamente. E as ideias que foram defendidas pelo Papa Leão XIII era direito a uma remuneração justa, limitação de uma jornada de trabalho, direito da associação sindical e condições dignas de trabalho. A escolha do nome do Papa não poderia ter vindo para o Brasil no momento tão oportuno, né, para nós que somos, embora, né, o Estado seja laico, né, mas nós sabemos que a maior parte dos brasileiros são católicos, né, e nós acompanhamos a escolha do novo Papa com muita emoção. Não poderia vir para a gente um momento tão importante. O Papa escolheu esse simbolismo tão importante no momento em que está se discutindo pejotização versus relação. E com todo o respeito que o Papa é merecedor,
exatamente nessa relação de trabalho, o que não pode haver é uma relação leonina, né, doutor Marco Aurélio? Veja só, é, é, o que está em jogo é muito maior do que uma relação, do que a simples discussão ou não se aquela determinado trabalhador era uma relação de emprego ou não. Porque, veja só, nós temos um sistema constitucional tributário, nós temos um sistema constitucional previdenciário. E a relação previdenciária, por exemplo, ela é uma relação que está pautada integralmente na relação de emprego. Porque o trabalhador empregado é segurado obrigatório da Previdência Social. Quando você pejotiza, você tira a contribuição previdenciária, você retira valores que estão arrecadados ao INSS. Vou mais. Tivemos recentemente, por parte do atual governo, uma alteração no programa Minha Casa Minha Vida, para atingir os trabalhadores que recebam remuneração até R$ 12.000 e poderem financiar imóveis de até R$ 500.000 com uma taxa de juros de 10% ao ano, menor do que a Selic, que recentemente foi elevada pelo Copom a 14,75. Para você ter FGTS, a fim de obter o financiamento habitacional, você precisa ser empregado. PJ no pejotizado não tem fundo de garantia. Para onde é que vai esse dinheiro? Nós vamos, na verdade, destruir a economia se entender pela ampla e restrita ilegalidade. Para se ter uma ideia, foi feita uma pesquisa tomando por base o número que nós temos atualmente de aproximadamente 3.250.000 pessoas cadastradas no MEI, ou seja, supostos trabalhadores pejotizados, tomando por base a uma média remuneratória de R$ 2.700 dessas pessoas, a simples pejotização retirou do governo o valor de 67 bilhões 143 milhões e 200 mil reais somente no período de janeiro de 2022 a outubro de 2024. Significa dizer, o país vai quebrar. E aí depois, Márcio, qual é a consequência? Uma nova reforma previdenciária, entendeu? Uma nova reforma arrecadatória. Esse afã, inclusive, acabamos de ver o ministro Gilmar, isso foi divulgado na imprensa na semana que passou, o ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, batendo boca com agora o ministro da Previdência, o ministro do Trabalho, o Marinho, justamente porque o Marinho foi dizer que se a pejotização vingar, o sistema previdenciário do Brasil vai absolutamente ruir. Então, o que nós estamos em jogo não é só a justiça do trabalho, não é só a pejotização. Nós estamos em jogo assim, o que vai acontecer com o nosso sistema previdenciário, o que vai acontecer com o nosso sistema de financiamento habitacional, que é totalmente calcado no programa. Financiamento habitacional no Brasil só existe em virtude do fundo de garantia, que não existe para trabalhador pejotizado, mas apenas para o trabalhador empregado. As consequências são muito maiores do que alguns imaginam. Então, em cima do que o doutor Marco Aurélio acabou de colocar, professor Edilson, nós estamos aí sistematicamente na mídia com o assunto sobre a fraude do INSS, né? Aí eu aproveito para colocar o seguinte: essa explosão dos contratos de trabalhadores como pessoa jurídica, né, já tirou ao menos 89 bilhões de reais do INSS desde a reforma trabalhista. Esse é um cálculo de um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, compreendendo o período de 2017 a 2023. E os MEIs, os microempreendedores sociais, teve um crescimento de 24%, enquanto que o número de profissionais que abrem empresas com faturamento até de 400 mil reais anuais saltou 90%, professor Edilson. E a isso tudo
nós devemos ainda acrescentar algo que parece esquecido da opinião pública. A DRU, a desvinculação das receitas da União, criada no governo Fernando Henrique Cardoso, mantida por todos os governos, sem exceção, que a eles se seguiram, e, objetivamente, naquilo que diz respeito ao sistema de seguridade social, que é o sistema que engloba saúde pública, previdência pública e assistência social. Ali, nos artigos 194 e 195 da Constituição, foram asseguradas duas fontes, além das contribuições patronais e de trabalhadores. A contribuição sobre lucro líquido e a COFINS. E isso foi criado para essa finalidade e foi desvinculado. Então, o rombo é grande por conta disso tudo. Nós estamos criando uma geração de párias na sociedade brasileira, que já não tem as proteções do trabalho formalizado, mediado por contrato, garantido por direitos, não terão renda, porque a aposentadoria vai ficar cada vez mais distante, para a idade cada vez mais avançada e em volumes cada vez menores. Olhemos para a experiência chilena. Pinochet realizou tudo isso. Seguiu a cartilha dos Chicago Boys, que é uma das correntes do pensamento neoliberal, tão enaltecida pelo ex-ministro, daqui a pouco vou me lembrar o nome dele, da economia do governo Bolsonaro. Vejam, hoje o Chile vive uma crise humanitária gravíssima. A incidência de suicídio, Márcio e doutor Marco Aurélio, é um dos fatos sociais mais importantes para a sociologia que observa os quadros de anomia, de perda de eficácia, de esgarçamento do tecido social. É isso que nós queremos. O Brasil está criando uma geração de párias. E foi muito importante a lembrança trazida aqui pelo Dr. Marco Aurélio de que as consequências dessa burla dos direitos trabalhistas vão muito além do universo remuneratório imediato. Comprometem o futuro da nação. É o economista Paulo Guedes. Paulo Guedes, que é exatamente. Admirador do Milton Friedman. Exatamente. Bem, doutor Marco Aurélio, eu queria uma apreciação sua sobre o seguinte prisma, porque todos os processos sobre pejotização, né, eles foram suspensos em todas as instâncias da Justiça do Trabalho, mesmo aqueles casos que já tiveram decisão favorável ou desfavorável, mas estão com o recurso pendente, eles vão ficar congelados. E aí ninguém será julgado até que o STF defina pelo menos 3 pontos centrais. Primeiro, se a Justiça do Trabalho tem competência para julgar casos de fraude contratual. Segundo, se o contrato com o PJ ele pode ser considerado válido ou não. E terceiro, quem deve provar a fraude, o trabalhador ou o empregado. E aí eu pergunto, qual é o impacto disso no mercado de trabalho? Bem, primeiramente, Márcio, nós temos, como eu falei, só no ano de 2024, nós tivemos cerca de 450 a 500 mil processos em que o tema base era a discussão relacionada ao vínculo empregatício. Então, a quantidade de processos que estão sendo sobrestados é uma quantidade absurda. E depois se fala da morosidade do Poder Judiciário, né? Mas, mais do que isso, é o seguinte, direitos trabalhistas reconhecidos em fraudes evidentemente constatadas, né, significa ao determinado trabalhador receber aquilo que deveria ter recebido durante o período que trabalhou. E esse dinheiro, ele acaba sendo utilizado para gerar economia. Se nós temos um elevado número de processos parados, em que direitos supostamente que poderiam ser reconhecidos não são, isso acaba gerando impacto. Inclusive, é interessante como as coisas voltam, né? Esses dias atrás me encaminharam uma reportagem na época
época que o 13º salário foi criado, e na época a crítica era que o 13º salário iria, na verdade, parar a economia do país. E o que se verifica hoje é que só existe a economia no final do ano. Ela só gira por força do 13º salário. Não só a economia, mas o próprio pagamento dos impostos da sanha arrecadatória estatal no mês de janeiro, né? Que muitos trabalhadores acabam utilizando o valor do 13º salário não para comprar presente aos seus familiares, mas para pagar a matrícula escolar dos seus filhos, para pagar o IPTU que vem sobre o seu imóvel, né? Então, assim, os impostos que recaem. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada. Mas, basicamente, é isso. Os valores que foram arrecadados pela Justiça do Trabalho nos últimos anos são valores estratosféricos em direitos não reconhecidos. São valores que simplesmente retornam à economia. Quando um trabalhador recebe, de uma só vez, direitos que, porventura, não foram pagos nos últimos 5 anos de contrato, ele acaba utilizando aquele dinheiro para quê? Eu te garanto, ele não utiliza aquele dinheiro para sair viajando para o exterior, para torrar. Ele utiliza aquele dinheiro para comprar um imóvel próprio, para tentar sair do aluguel, para quitar as dívidas civis que foram contraídas porque ele não recebeu os direitos não pagos. Então, isso daí, essa discussão, esse sobrestamento, essa suspensão, vai gerar, na verdade, efeitos maléficos na economia, pode gerar eventual alta de juro, né, mais uma alta de juro, e aí a gente vai ver, no final do ano, qual vai ser o impacto econômico de tudo isso, que nós, pessoalmente, consideramos um impacto econômico realmente muito sério. Contraponto, professor Edilson. Pois é, quando nós falamos que o Brasil está criando uma geração de párias a médio e longo prazo, não nos esquecemos também desse aspecto. O que é que movimenta uma economia? Basicamente, 3 pilares. O chamado consumo das famílias, o investimento público, por isso que o questionamento, aquela turma tão insensada pelo Paulo Guedes, os neoliberais, notadamente os da corrente de Chicago, faz parte da nossa crítica. Então, o investimento público e o investimento privado. Ora, o investimento privado, ele se dá de que forma? Se ele tiver um caráter produtivo, na expansão da capacidade produtiva instalada. Mas como nós vivemos sob a égide, sob o comando do rentismo, com toda honestidade, se alguém aqui tiver, que estiver nos ouvindo, possuir, por hipótese, 10 milhões, 100 milhões de reais, é melhor comprar um título da dívida pública e desestimular o crescimento econômico. Ora, esse tripé está afetado no que diz respeito ao consumo das famílias, da imensa maioria da população brasileira, também por esse processo de suspensão da discussão das sentenças, dos julgamentos envolvendo pejotização. Um trabalhador que é forçado a abrir um CNPJ, como se ele fosse, de fato, uma empresa, ele está à mercê das contingências da economia e sem proteção social. É isso que nós queremos. Olhemos para exemplos no mundo em que projetos de desenvolvimento nacional foram bem-sucedidos, alavancaram a economia, fizeram, por exemplo, com que a Coreia do Sul e a China, para dar 2 exemplos de sistemas políticos distintos, mas muito parecidos quanto a isso, planejamento de desenvolvimento econômico, esse deveria ser o nosso caminho. Não é o que está acontecendo. E, infelizmente, não é um problema situado apenas nos descaminhos do Executivo, na composição do Legislativo. Essas derrapadas do Judiciário, inclusive da Suprema Corte,
contribuem muito nessa direção trágica para o país. Doutor Marco Aurélio, eu queria conhecer a sua opinião sobre uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que foi publicada em outubro do ano passado e que prevê que o acordo entre empregador e empregado na rescisão do contrato, se homologado pela Justiça do Trabalho, fica dado como quitação final. E, assim, fica então vedado o ingresso de reclamação trabalhista sobre os termos do acordo futuro. E o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o litígio trabalhista é fator de inibição do investimento e contribui para o custo Brasil. E aí ele completou dizendo que, aspas, sem sacrifício dos direitos legítimos dos trabalhadores, a resolução impede o abuso na propositura de reclamações trabalhistas. Essa resolução teria exatamente como objeto o desafogar a justiça do trabalho. Então, eu queria conhecer a sua opinião. Foi uma resolução, Márcio, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, tentando, digamos assim, impor algumas situações que envolvam o que o ministro Barroso pensava era no sentido de que, num mundo correto, digamos assim, a rescisão contratual iria contemplar o pagamento de todos os direitos previstos à classe trabalhadora. Tudo aquilo que não foi pago seria pago, então, no momento da rescisão contratual. Com a reforma trabalhista, antes da reforma trabalhista, melhor dizendo, essa, digamos assim, a análise dessa rescisão contratual era feita pelos sindicatos, e com a reforma trabalhista se verificou, na verdade, o dispositivo que fazia essa previsão, ele foi revogado. O ministro Barroso fez o quê, então? Não, vamos levar a rescisão contratual, então, para análise do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário homologar aquela transação, e a resolução vai prever, inclusive, uma série de situações de direitos, digamos assim, ou situações que não estão alcançadas por aquela homologação, vai propor, olha, se porventura o juiz homologar aquela rescisão contratual, vai se entender, então, pelo menos, por força daquela homologação, de que o trabalhador não terá nenhum outro direito a ser postulado. Para nós aqui da Justiça do Trabalho, é algo que a gente analisa de forma muito tranquila, muito serena, sem maiores problemas, Agora, o dado importante é que parece que a classe econômica que não ficou satisfeita com essa resolução, porque menos de um mês após a sua publicação, a Febraban já estava lá no CNJ buscando a alteração da resolução. Não há, e isso é importante deixar claro, não há uma litigiosidade absurda no âmbito da Justiça do Trabalho. O que há, isso sim, é o descumprimento absurdo de preceitos trabalhistas. E se você tem o descumprimento absurdo de direitos trabalhistas, é absolutamente legítimo que o trabalhador vá procurar o Poder Judiciário. Mas para nós, a Justiça do Trabalho, essa resolução, na verdade, ela foi algo que veio, nós a incorporamos, digamos assim, na nossa atuação jurisdicional diária. É uma resolução que a gente vem seguindo, sem maiores entraves, sem maiores problemas, porque já faz parte do nosso dia a dia a questão relacionada à conciliação e a análise dos limites da conciliação. O juiz não é obrigado a conciliar, não é obrigado a homologar o acordo. Se o acordo o juiz entender que é fraudulento, ele pode simplesmente recusar aquela homologação, evidentemente de forma fundamentada. Então é algo que para nós da Justiça do Trabalho já está absolutamente incorporado e eu não tenho crítica nenhuma a fazer a essa resolução, apenas aguardando mesmo a análise dos dados. Ao que parece, o índice de conciliação teve aí uma pequena majoração, mas ainda não é possível se atribuir que a majoração foi fruto da resolução ou fruto também da majoração do número de demandas na Justiça do Trabalho. Então, basicamente é isso. Professor Edilson, em 2016 nós promovemos aqui um debate sobre a reforma trabalhista, exatamente com a sua participação e o doutor Marco Aurélio, E um aspecto que foi levantado naquela oportunidade seria exatamente de que a lei da reforma, ela traria consigo, além da insegurança jurídica
para os próprios empregadores, também a redução dos ganhos dos trabalhadores, professor Edilson. Pois é, eu gostaria muito de dizer que o nosso diagnóstico estava errado. Não estava. Isso tem acontecido. Nós acertamos em cheio, professor. Esse acerto, doutor Marco Aurélio, é um acerto que eu gostaria de não ter no meu currículo. Mas, olhando para as evidências, olhando para a vida como ela é, como diria o título daquela peça de teatro do dramaturgo, torcedor do Fluminense, Nelson Rodrigues, ou para a verdade efetiva das coisas, como Maquiavel sempre defendia que se fizesse, esse é o resultado. E é lamentável. Vejam, nós temos conhecido ao longo dos anos desregulamentação de direitos sociais, os trabalhistas, os previdenciários, os da assistência social. E esse é o fruto amargo dessas reformas. É lamentável. Até quando nós vamos suportar isso? Basta dizer que o salário mínimo nominal, hoje em 1512, se não me engano, ele equivale a uma fração em torno de 21, 22% do salário mínimo real, segundo os cálculos do Diese, de R$ 7.229,32. Quando você diminui o poder de negociação, de organização, de mobilização dessa classe de homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho, esse é o resultado. Avança-se para o retrocesso, aprofunda-se o fosso. Nós estamos experimentando esses frutos amargos de tantas reformas, de tanta desfaçatez, de tanta ausência de observação do que é justo e do que é do ordenamento jurídico na literalidade da lei. Depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, nós tivemos algumas manifestações de advogados, né? Eu penso uma aqui, doutor Marco Aurélio, que tem advogado alegando que a suspensão nacional dos processos vai uniformizar a jurisprudência do STF e também reduzir a sobrecarga de reclamações constitucionais que chegam diretamente à Corte, muitas vezes sem esgotar as instâncias inferiores. Aí eu pergunto se essa alegação é verdadeira ou falsa. Mas isso daí não é uma alegação que eu posso considerá-la como uma alegação correta. O que vai diminuir o número de reclamações constitucionais na Corte é a Corte exercer o seu papel constitucional e deixar para a Justiça infraconstitucional exercer o papel. O que o Supremo Tribunal Federal vai fazer, e muito provavelmente pode acontecer por força da decisão judicial, e assim se espera, né, pelo menos né, nós, a Justiça do Trabalho, estamos esperando isso, é que simplesmente diga aquilo que sempre foi dito, né, que compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar as ações em que se discute a legalidade ou ilegalidade da pejotização, né, e se vendo ilegalidade, que ela seja reconhecida e os direitos trabalhistas sejam, então, também reconhecidos. A gente não pode ter, como já temos visto aí em alguns anúncios, né, a contratação de empregada doméstica PJ, né, é o ponto que nós estamos basicamente chegando. E por falar em manifestação, só lembrando que a Ana Matra, em conjunto com a AJUF, com a ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e com a ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, nós fizemos, no último dia 7 de maio, uma movimentação nacional em prol da defesa da competência da Justiça do Trabalho e do papel que a Justiça do Trabalho exerce. Nós tivemos magistratura, Ministério Público do Trabalho e Advocacia Trabalhista reunida em todos os 24 estados do país. Em Uberlândia também nós tivemos a manifestação organizada pela OAB local, defendendo
o papel que a Justiça do Trabalho vem exercer. Uma manifestação digna de aplauso, organizada aí pela diretoria da ANAMATRA, da qual com muito orgulho eu faço. Aliás, a propósito de pejotização de domésticas, né, nós tivemos aqui recentemente no programa a presidente e fundadora da Associação das Trabalhadoras Domésticas, Tereza Benguela, a Renata Oliveira, e que exatamente tratou do tema da uberização do trabalho das domésticas, principalmente pela posição no mercado dos aplicativos para serviços domésticos, doutor Marco Aurélio. É mais uma das novidades decorrentes aí desse desrespeito geral em relação à classe trabalhadora e que acaba gerando, né, repercussões, porque essas trabalhadoras do âmbito doméstico, elas não possuem provavelmente registro em carteira, portanto não possuem recolhimentos previdenciários, não possuem recolhimentos de fundo de garantia, não conseguem adquirir a sua casa pelos programas Minha Casa Minha Vida e muito provavelmente também não terão nenhuma previdência social, não terão nenhuma aposentadoria futura, porque para aposentar você precisa praticamente ter 40 anos ininterruptos de recolhimento previdenciário, de acordo com a última reforma, e são pessoas que com certeza não possuem aí 4, 5, 6 anos de recolhimentos. Daqui a alguns anos, infelizmente, a gente vai ver o grande impacto que isso vai gerar para a sociedade, algo que nós já falávamos lá em 2016, e como bem disse o professor Edilson, eu também gostaria de não ter no meu currículo, né, de ter no meu currículo o erro de diagnóstico que a gente falava lá atrás, né? É uma pena eu ter no meu currículo, junto com o professor Edilson, e né, a gente poder resgatar esse programa de 2016, mas se a gente pudesse resgatar o programa de 2016 e colocar agora, né, teria basicamente a mesma discussão que nós tivemos hoje, cerca de quase 10 anos após a vigência da reforma trabalhista. Mais atual do que nunca, né? Minuto final, professor Edilson. Bom, quero registrar novamente a minha satisfação, não pela dramaticidade da realidade, mas pela lucidez aqui da interlocução com o Dr. Marco Aurélio, dizer que é preciso resistir, a ANAMATRA dar sua contribuição dentro da sua competência, e nós aqui também, porque esse é um debate de vivo interesse público que precisa ecoar. Nós tivemos uma confluência de abordagens da área jurídica, da área das ciências sociais, sociologia e ciência política. Estamos sempre à disposição e gostaríamos que daqui a 9 ou 10 anos, doutor Marco Aurélio, nós venhamos a fazer um programa, olha, mudou para melhor, mas no rumo em que as coisas estão, o buraco está se aprofundando. Um grande abraço. Professor Edilson Gracioli, cientista político, colaborador do Trocando em Miúdos, no quadro Panorama Político. Muito obrigado pela sua participação, professor Edilson. Muito obrigado. Uma satisfação imensa em participar novamente do Contraponto. Dr. Marco Aurélio Treviso, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Parabéns mais uma vez pela votação expressiva, mais de 90% aclamação na chapa encabeçada na vice-presidência pelo Dr. Marco Aurélio. Muito obrigado pela participação em mais um Contraponto, doutor. Márcio, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de dividir mais uma vez a bancada com o professor Edilson, né? A gente acaba participando do programa e tendo mais pontos em comum do que pontos de divergência, e para mim é extremamente importante. Agradeço a parabenização aí, né? E vamos agora, nos próximos 2 anos, né, procurar exercer o melhor papel, né, na defesa da Justiça do Trabalho. E fico à disposição sempre que for necessário. Um abraço a todos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br
www.pt.com.br.